de novembro de 2022, eu estou gravando essa web, certo? Em complemento com a parte de tratamentos térmicos, e aqui eu vou falar só alguns pontos de propriedades mecânicas. Hoje não teve jeito, né? Porque infelizmente deu uma chuva muito forte, tá? E fiquei com receio de fazer a web, né, entre aspas, ao vivo e cair, porque estava caindo toda hora a rede aqui, tá ok? Mas no mais, eu vou falar um pouco, né, sobre a importância do que a gente utiliza isso na engenharia. Pois muito bem. E aí fica combinado o seguinte, pessoal, que quem ver esses dois vídeos, depois na próxima aula, na quarta-feira, eu vou tirar todas as dúvidas, tá bom? E vou elaborar uma lista, um questionário de exercício, para que vocês façam e vão treinando, tá? Não vai valer nota, já fica aqui registrado, e vocês podem ir fazendo e treinando. Ou então eu vou pensar numa forma de fazer uma lista física, né? Que vocês vão imprimindo aí, ela vai com gabarito, para que depois vocês já vão ir treinando também, como eu fiz naquela lista de circuitos quando vocês pegavam essa disciplina comigo. Pois muito bem. Em engenharia, pessoal, nós temos que estudar materiais, por quê? Nós temos que saber a composição dele e as propriedades mecânicas que esse material pode nos fornecer. Por exemplo, existem tipos de liga aeroespaciais que elas, né, por si só, elas, o que que elas fazem? Ela inibe a passagem de quê? De mudança de temperatura. Quando, por exemplo, a gente lança um satélite no ar, né, no espaço. Ele é feito de que ligas de uma composição muito diferente, muito resistente, porque quando você sai aqui do nosso campo, né, gravitacional e vai em direção ao espaço, a temperatura diminui muito. E o que que acontece? Quanto mais você diminui a temperatura, mais o que? Os átomos eles vão se agregar e não vão ter o que? Expansão. Isso reflete fortemente no impacto que esse material, né, essa estrutura vai sofrer lá em cima, quando estiver em órbita. Pois muito bem. E é por isso que nós temos que ter as noções de ductilidade. O que é ductilidade? É a capacidade do material em ser forte, estar submetido a um bom o quê? A um bom teste de tração, certo? De tensão. Pois muito bem. E existe também, professor, alguma forma também que posso determinar tensão ou força, é, alguma distinção entre elas? Às vezes não, certo? Pois uma alta tensão ela pode sim trazer uma alta força intensiva e que podemos ver as condições se elas serão corrosivas ou abrasivas do material, certo? Que eu vou mostrar para vocês através do cisalhamento, do cálculo de cisalhamento e também do cálculo da lei de Hooke. Pois muito bem. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês e depois eu vou disponibilizar esse material. Pois muito bem. Dando seguimento. Conceitos de tensão e deformação. O comportamento mecânico de um material, ele reflete sim a relação entre sua resposta à deformação em uma carga e a tensão que ele está sendo o quê? Submetido. O que que é tensão, pessoal? Tensão, na física, ele se equipara à força-peso que o material está sofrendo. E como que a gente calcula a força-peso? É a massa do material vezes a aceleração da gravidade naquele local. E aí pode surgir a dúvida, mas professor, existe variação da aceleração da gravidade? Sim, existe. Quanto maior a latitude, maior é a aceleração da gravidade. Por exemplo, uma região de alta, que tem uma altura considerável, a aceleração da gravidade é o quê? Maior. Enquanto que ao nível do mar ela é o quê? Menor. Certo? Então, nós temos esse tipo de propriedades. E isso influencia diretamente na resistência do material e também, consequentemente, na sua dureza e rigidez. Pois muito bem, vamos lá
a um tipo de quê? De deformações. Elas podem ser de dois tipos, elásticas ou plásticas. As deformações elásticas, elas não são permanentes. Ou seja, se eu deformo um material, ele tem a capacidade, né, de voltar ao estado dele, com que ele estava, certo? Então, são forças conservativas. E como que a gente calcula isso? Através do quê? Da força é igual a menos uma constante desse material pela sua, o quê? Distância, se x ou y. Onde é que a gente percebe isso? Molas, certo? As molas, elas trabalham com o quê? Forças conservativas. Tudo bem? É por isso que existe esse menos aqui. Porque se eu aplico uma... Se eu tenho aqui uma mola, por exemplo, de um carro, por exemplo. Se eu aplico uma determinada força nesse sentido, certo? Vai existir o quê? Uma outra força da mola mesmo em si, que tende a voltar o quê? Ao estado natural dela. Então, são forças o quê? Ditas conservativas. Muito bem. Existem também, agora, as deformações plásticas. Essas já são permanentes. Elas são irreversíveis, certo? Dependendo da forma com que você trabalha o material, você pode, sim, alterar a estrutura interna dele, a estrutura molecular, certo? Então, existem materiais que sofrem esse tipo de deformação que é irreversível, né? Plásticos, por exemplo. Quando você está numa plataforma e o plástico é feito de quê? Petróleo. Dependendo da quantidade que você está mexendo, do trabalho que você está desempenhando nesse material, ele vai sofrer o quê? Uma deformação plástica. Você pode comprimir ele, mas quando você tentar esticar esse material de novo, ele não vai conseguir voltar à sua forma original, certo? E por isso que é isso que constitui o quê? Átomos do tipo quê? De deslocamento permanente, certo? Os conceitos de tensão e deformação são formas que são aplicadas de tensão. E aí são divididas em tração, compressão, cisalhamento e torção. Dependendo da força onde que é aplicada e da área com que você quer expandir, às vezes a tração e a compressão podem ter o quê? A mesma finalidade, certo? Como que a gente calcula uma tração, certo? Eu tenho aqui um material cilíndrico, uma área inicial a zero e um comprimento L0 e uma força. E vou esticando com uma força aqui para cima e uma outra força aqui para baixo. Como se fosse aqui num cabo de guerra mesmo, mas só que um material que metálico. Eu posso aumentar o comprimento e a área desse material, certo? Isso aqui é um ensaio de quê? Tração, pois você está aumentando a força nas duas regiões, certo? Tanto em cima como também embaixo. Você está aumentando o comprimento desse material. Pois muito bem. O ensaio de compressão. Eu tenho aqui um corpo cilíndrico e, diferentemente da tração, em que eu, entre aspas, estico esse corpo, aumentando as suas propriedades de comprimento. No caso da compressão, eu faço o contrário. Eu empurro, né, o material sob forma de quê? De uma força, muitas vezes até conservando sim a área inicial, mas o que? Eu vou diminuir o comprimento desse material em relação ao comprimento que inicial. O comprimento inicial era maior, mas eu comprimi. Aqui nós temos, por exemplo, um corpo de prova. Ele está o quê? Numa prensa, certo? Isso aqui é muito utilizado para avaliar o quê, pessoal? Cimento, certo? Colunas em construção civil. Dependendo da quantidade do que você vai comprimir nessa prensa, é aquilo que o material vai resistir no futuro, certo? Então, diferentemente de tração. Tração, eu tenho que a finalidade de o quê? Entre aspas, esticar, tensionar, aumentar, tirar, ou seja, do comprimento inicial e aumentando o comprimento o quê? Final. A compressão é o contrário, eu comprimo. Eu o quê? Posso muito bem assim preservar a área, preservo a área inicial, certo? E faço o quê? Eu diminuo do comprimento inicial para o comprimento final. Pois muito bem.
As unidades do Sistema Internacional de Tensão é o Newton. E de pressão é Newton por metro quadrado. E por que isso, professor? É porque você tem que lembrar do princípio de pressão, em que pressão é força sobre área, certo? Pressão, unidade, Newton. Área, metros quadrados. Por isso que vem o quê? Newtons por metro quadrado. Beleza. Nesse caso aqui, conceito de tensão e deformação. Eu tenho também outra forma de mudar o meu material conforme o quê? A questão do cisalhamento. Certo? O que é cisalhar? É eu mexer, né, na propriedade da força desse material em todas as direções e acima de tudo. Quando eu mexo nas direções desse material, eu tenho um ângulo crítico, um ângulo θ, certo? Então é isso que nós entendemos como cisalhamento. Então, onde que a gente percebe muito isso aqui, o ensaio de cisalhamento? Em barras metálicas, certo? Vamos supor aqui um detalhe. Eu tenho um mancal, né, de um motor elétrico, certo? E dependendo do comprimento que esse mancal vai me oferecer a partir da rotação que surgir dentro desse motor, ele pode cisalhar e pode o quê? Romper, ele pode quebrar. Então, por isso que o ensaio de cisalhamento de estruturas metálicas é tão importante, certo? Porque dependendo do ângulo, se ele ultrapassar um determinado valor crítico, né, o que pode acontecer? Ele pode romper, ele pode vir o quê? A cisalhar, ele pode vir o quê? A se partir, não ter segurança naquilo que ele está promovendo. Na torção, nós também temos essa finalidade, certo? Eu aplico uma força de tração aqui, uma outra aqui, principalmente na questão da área, em que eu vou alternar também, alterar o valor deste ângulo φ aqui, tudo bem? E o que pode acontecer? O que pode acontecer é muito simples. Se eu tenho um corpo de prova em que ele é de um comprimento cilíndrico, o que pode acontecer? Se eu forçar muito a minha torção, ele pode se romper também, como no ensaio do corpo aqui de prova. Eu posso fazer um ensaio de torção aqui, pois se eu vejo que a minha base cilíndrica aqui, se ela sofrer uma torção e ela não aguentar muito tempo, isso pode me causar problemas no futuro. A você que é futuro técnico em mecânica, eletromecânica, ou em engenheiro, que seja, né, civil ou mecânico, ele tem que fazer com que o material passe por esse tipo de ensaio. Primeiro, um projétil, como uma bala, por exemplo, ela passa por ensaios de torção. Ah, mas por que, professor? Porque dependendo da arma que você vai utilizar em combate, o projétil, a bala, quando ela é disparada, vamos supor que isso aqui é uma bala, e ela é disparada, ela vai o quê? Rotacionar. Ela rotaciona dentro do quê? Dentro do corpo. E o que acontece? Eu vou pegar somente a cápsula aqui. É na torção que eu sei qual vai ser o quê? A profundidade com que esse corpo vai entrar aqui dentro, certo? Esse projétil. E aí vem a questão, mas professor, como que a gente calcula a torção? A torção vem do princípio de torque, que é força vezes o deslocamento que esse corpo vai passar, vezes o cosseno desse ângulo. No caso, o cosseno de φ aqui, certo? Então, muito bem, pessoal, é isso que nós passamos no nosso dia a dia, certo?
E o engenheiro mecânico, ou então o profissional da área de mecânica, ele tem que estar atento para isso. Ele tem que saber a estrutura do material. Por isso que eu passei para vocês. Estrutura CCC, estrutura CFC, HC e TCC, certo? Porque dependendo da quantidade de átomos que esse material é composto, ele pode o quê? Ter mais ou menos resistência à torção, ao cisalhamento, atração e demais ensaios, certo? Ok. Nós temos também, pessoal, um outro exemplo muito claro, que é um ensaio de flexão. Nós temos aqui uma linha neutra, né, quando ela está em retidão, e uma região que comprimida. Dependendo daquilo que você for tracionar aqui, você vai calcular o momento fletor, certo? E como que calcula o momento fletor? É a força vezes o deslocamento máximo com que essa barra, por exemplo, ou dependendo até o concreto, ele vai aguentar. No caso aqui, eu tenho uma barra, certo? Mas olha esse caso aqui, uma viga, por exemplo. Eu estou pressionando, né, um ensaio de um momento fletor, uma flexão. E o que me mostra esse ensaio? Me mostra o seguinte, ele me mostra a resistência com que o material vai estar submetido, por exemplo, ao que? A durabilidade dele ao longo do tempo. Se eu tenho um material que ele não tem uma boa composição de carbono e de outros materiais, né, principalmente carbono, em que vai mudando as estruturas de acordo com o tratamento térmico dele, o momento fletor dele vai ser o quê? Vai ser baixo. Então, ele vai ter o quê? Uma propensão a se partir, né, com uma maior facilidade ou não, com menor emprego de força. Então, por isso é que pontes, é por isso que estruturas que exigem grande, né, como estádios, por exemplo, que exigem grande cuidado, o ensaio de flexão é o quê? É importante, porque dentro dessa barra aqui, pessoal, o que acontece? Eu tenho metais aqui dentro. Eu vou colocar metais aqui dentro. E impedir o quê? Que quando tiver um momento muito quente, esse metal o quê? Se prolongue. Ele vai fixar o quê? Ele vai fazer o quê? Vai fundamentar a estrutura com que eu vou estar trabalhando. Beleza? Tensão, deformação e tração simples. Como eu disse, tensão em engenharia é o quê? Pressão. E pressão é o quê? Força sobre a área. Ou seja, nesse caso, o ensaio de tensão ele é calculado como? Pela letra sigma, que é a força que você está aplicando pela área inicial, de origem. Mas a deformação em engenharia, que a gente chama de EY, é o quê? É o comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Ou seja, o que é isso aqui na prática, professor? Isso aqui na prática é o quê? É um cálculo, certo? De quê? De uma variação de uma estrutura em que eu tenho um comprimento original pela força o quê? Do comprimento instantâneo, ou seja, aquilo que eu alonguei, aquilo que também eu comprimi. E é por isso que isso aqui existe o quê? Um ΔL. Pois em muitos casos, né, como no caso da compressão, o comprimento original vai ser o quê? Ele vai diminuir. E ele vai dar espaço o quê? Para o comprimento instantâneo. Certo? Muito bem. Ou então um ensaio de tração, em que esse valor aqui é o quê? É invertido. Beleza? Para deformações elásticas, nós utilizamos o Ni, que é o comprimento que é o coeficiente de Poisson. Ele é o quê? Ele é o valor desse comprimento no eixo X pelo a deformação total e tem que ser igual ao quê? A menos a deformação no eixo Y pela deformação aqui total. E como que a gente calcula isso? Distância original menos a distância inicial pela distância o quê? Original, certo? É assim que se calcula. Como eu tenho aqui, por exemplo, os eixos X, Z e Y, esse metal aqui, esse material, ele pode sofrer do quê? Nas três do quê? Dimensões. Tanto em X, tanto em Y, como em Z.
E a gente determina essa taxa de amostragem, né, de deformação, através do coeficiente de Poisson. Esse coeficiente, pessoal, ele é muito importante, porque dependendo do clima em que você vai adotar, né, em que você vai ver se você vai ver num dia frio, como tem uma certa capacidade, e também num dia quente, você pode averiguar como que esse material vai se comportar num módulo de elasticidade, ou também conhecido como módulo de Young. Ou seja, é a rigidez com que você vai trabalhar. E como que a gente trabalha isso aqui, pessoal? Pela lei de Hooke, em que eu tenho o quê? O meu coeficiente, né, de peso, né, a minha pressão, no caso, esse E, que é um número adimensional, e a minha deformação, que eu posso obter ou pelo coeficiente de Poisson, ou então pelo quê? Pela dimensão em que ele vai alongar ou deformar tanto em X como em Y também, certo? Essa lei de deformantes, elas são proporcionais, ou seja, se eu aumento aqui a minha força deformante, então a minha deformação elástica produzida também vai o quê? Vai aumentar. Como é uma equação do primeiro grau, qual que é o gráfico? É uma reta, certo? E quando eu tenho essa variação por esse ângulo θ aqui, que é o ângulo crítico, eu posso determinar o quê? Esse coeficiente. Em o que eu pego o quê? A minha tração pelo meu coeficiente de deformação. Ah, professor, eu posso fazer assim, cateto oposto por cateto adjacente? Sim, é a tangente do ângulo. Tangente de θ vai ser igual a quanto? Ao valor da pressão pelo valor do quê? Da deformação. Beleza? É assim que eu calculo também. Ok. Tensão, deformação, cisalhamento simples, certo? É por isso que eu falei para vocês, dependendo daquilo que nós formos trabalhar, uma superfície paralela ou coisa assim do tipo, a minha tensão em engenharia, ela vai coincidir também com o quê? Com o meu ensaio de cisalhamento. É por isso que eu tenho um módulo de cisalhamento que a gente chama de G, certo? E eu vou chegar lá. Imagine que eu tenho um cubo com uma área inicial, certo? E o que eu faço? Eu quero achar o ângulo crítico em que eu vou forçar esse material até um certo ponto, aplicando forças diametralmente opostas no eixo X, no eixo Y, em que eu vou ter o quê? Uma taxa de variação de um certo comprimento B até um certo comprimento B', em que eu estiquei esse material, certo? Pois muito bem. Como que eu calculo isso, professor? Essa tensão em engenharia é determinado o quê? É a mesma coisa de pressão, é força pela área inicial. Mas também eu posso calcular essa deformação a partir do quê? A partir do meu ângulo θ, certo? É a tangente, por quê? Vai ser uma função do primeiro grau. E qual que é o gráfico? É uma reta, beleza? O modo de cisalhamento G, ele é determinado então como? Pela minha pressão que eu calculei, certo? Minha tensão. E também pela minha deformação, através do meu ângulo obtido. Então, o ângulo, nesse caso, ele vai ter o quê? Ele vai ter o quê? Total e direta influência sobre o modo de cisalhamento com que eu vou calcular nesse material. Para materiais isotrópicos, né, ou seja, que tem um regime elástico dito constante, praticamente, né, esse cálculo em regime elástico vai ser 2 vezes o valor desse módulo de cisalhamento G pelo que? O coeficiente de Poisson, que é determinado que em X, é a deformação em X, eu vou colocar aqui ni, vai ser o que? Menos a deformação em X pela deformação total. Mas eu também posso obter através do que? Menos a minha tensão em Y, se eu estiver alongando ele, pela minha deformação total, certo? Para muitos metais, o valor desse módulo de cisalhamento
é o quê? É 0,4 V. Esse regime elástico, certo? Considera-se o quê? Que este é o patamar ideal para o meu módulo de cisalhamento G. Beleza. Eu tenho ensaio de tração também. Os corpos de prova, eles são muito utilizados o quê? Para determinar a tensão através de uma célula de carga e também de medidas de deformação, onde nós utilizamos o quê? O extensômetro, certo? Nesses corpos de prova. Então eu tenho o quê? Uma prensa e vou submeter esse cilindro metálico, esse corpo de prova, a uma determinada o quê? Deformação, certo? Então o que que eu faço? Eu rotaciono esses dois lados da máquina, vou pressionar esse corpo de prova, vai surgir o quê? Uma pressão, um tal, certo? Que eu vou pressionar e que eu vou mexer na estrutura interna desse material, ok? Ele vai se comprimir. Então, o que eu tenho? Eu vou comprimir esse material, esse corpo de prova, e vou alterar o diâmetro dele, certo? Quando eu faço isso, pessoal, eu vou também modificar o quê? O que que eu vou modificar aqui? Além do diâmetro, eu vou modificar o comprimento dele. Mas aí fica a questão, mas professor, como é que a gente pode fazer isso? Isso aqui influencia em alguma coisa? Claro que sim. Quando você utiliza, por exemplo, um cano metálico, né, um corpo de prova metálico, em que você quer fazer uma tubulação e instalar uma tubulação num determinado local, se eu altero o diâmetro, meu filho, eu também vou alterar o quê? A minha área, certo? Então, o que que acontece? Se eu altero a minha área, eu vou alterar a minha vazão. E é por isso que vazão, em algumas questões, é o quê? Ela é determinada o quê? Pela sua área, certo? Então, o quê? Se eu altero o meu comprimento, eu vou alterar aqui a minha área. E como que eu calculo o comprimento, professor, num corpo dessa forma? 2πr. Se eu altero o valor do meu raio, eu altero também o valor do meu comprimento. Ah, mas professor, eu também vou alterar a minha área, com certeza, porque a área num cilindro, se considerar ela circular, é o quê? É πr ao quadrado. Deixa eu apagar aqui. É calculado o quê? Da seguinte forma, πr ao quadrado. Então, se eu altero a minha área, eu vou alterar aqui. Se eu altero o meu raio, eu aumento o meu raio, eu vou aumentar a minha área. E se eu aumento a minha área, eu vou diminuir, aqui, ó, perdão aqui, ó, que é o contrário. Se aumenta a minha área de atuação, eu vou diminuir, se aumenta a minha área, eu vou diminuir a minha vazão. É por isso que quando você faz uma maior pressão na mangueira, ela sai com maior velocidade. Mas você o quê? Diminuiu a área de atuação onde que esse líquido vai sair, onde esse fluido vai sair, certo? No ensaio de tração, nós temos o quê? Uma prensa, certo? Em que ela vai tensionar um corpo de prova. Nós temos aqui um tensiômetro óptico, certo? Que através do comprimento de luz, eu vou tensionar, eu vou estender esse material fino. Isso aqui é muito utilizado, sabe para quê? Para determinar o comprimento de fibras ópticas. Comprimento máximo, né, de fibras ópticas. Hoje nós temos esse poder, né, de fazer isso. Pois muito bem. Nós temos o extensiômetro digital e nós temos o extensiômetro óptico. E de acordo com a curva de tensão, eu posso determinar o quê? A minha deformação. E como que você determina? Força sobre a área, ou seja, pressão. E o meu coeficiente de deformação é o que? É a variação do comprimento final pelo comprimento inicial, certo? Então, esse ponto aqui, ó, nós temos aqui a escala, o gráfico. Eu tenho até um determinado ponto P, em que ele vai suportar, né, esse ensaio aqui de tração. Vou prolongando, através mais eu vou aumentando a minha deformação, até atingir um ponto crítico, onde que ele o quê? Fica o quê?
até onde o material resiste. Depois desse ponto, a tendência é o quê? Ele deformar e ele vir o quê? Afunilar ou afinar o seu comprimento, até chegar nesse ponto aqui, até chegar no ponto F. E esse ponto F, ele fica bem próximo do quê? Do meu eixo do quê? Da tensão ideal, certo? Então, nós temos isso aqui que podemos calcular através dessas duas fórmulas. Agora, de um corpo, isso aqui, eu falo de um corpo metálico, né? Beleza? Fique bem claro isso. Para o quê? Para quando é o quê? Um corpo do que ele sofre o quê? Deformação elástica. Agora, com deformação o quê? Dita plástica, certo? Ele tem uma taxa de deformação inicial indicada de 0,2%. E vou chegando até um determinado ponto P e vou pressionando, ele vai chegar até um ponto crítico, né? Onde que eu vou determinar através do meu coeficiente E, meu cálculo de E vou pressionando até um determinado ponto M. Detalhe, ele aguenta mais tempo. Corpos desse tipo, ele aguenta mais tempo que num determinado ensaio de tensão e deformação. Por quê? Porque internamente ele tem mais carbono, certo? Então ele aguenta um pouco mais. É só no instante que você vai vendo aqui que, diferentemente desse corpo, aqui ele sofre o quê? Ele sofre um afunilamento o quê? Um pouco o quê? Menos reduzido, né? Não tem tanta diferença. Mas no final, esse corpo o quê? Chega o quê? A esse determinado limite. Ou seja, uma deformação o quê? Dita o quê? Total. Beleza? E aí, o que eu vou falar na próxima aula, pessoal? Eu vou falar sobre tensão de limite de escoamento. Isso aqui é muito importante, principalmente para analisar quando a deformação é elástica e quando ela é plástica dos materiais, dos metais. Por que isso é importante, professor? A gente conhecer isso aqui. Pois é através disso aqui em que eu vou determinar a minha deformação e o meu limite de quê? De escoamento. Ou seja, o que é isso, professor? É saber até quando esse material ele pode ser deformado e com que eu posso utilizar esse material, certo? Então fica isso aí, pessoal. Eu vou disponibilizar esse material para vocês agora. Peço a todos, né, que vejam os vídeos, vejam os slides, tá bom? E aí, qualquer dúvida eu vou esclarecer na quarta-feira. Se ninguém tiver, eu vou dar prosseguimento à tensão de limite de escoamento, tudo bem? E vou falar algumas diferenças que são muito importantes para vocês, ok? Então, no mais, eu vou parar a gravação. Desejo aí para vocês